agora esqueci-me da palavra. Ou seja, Se calhar... Vocês estão mesmo aqui no centro da cidade. Isto é estratégico? A determinada altura percebemos que fazia sentido também, como estamos numa comunidade, de alguma forma dinamizar os centros das nossas cidades. Umas estão mais dinamizadas, outras menos, também por causa de um bocado do turismo, e a nossa estratégia é também apoiar e dinamizar as cidades. Por outro lado, em termos de sustentabilidade e de atratividade das camadas mais jovens, também é interessante, porque normalmente as cidades têm opções ao nível dos transportes públicos, o que permite mais facilmente esta mobilidade sem a necessidade de se ter carro. Não só em Portugal, mas também nos vossos escritórios. Sim. Em todo o mundo. Sim. Vocês têm escritórios em que localizações? Em Portugal estamos no Porto, Lisboa, Coimbra, Vila Real, Viseu e Tomar. Depois temos escritórios na Alemanha e temos escritórios em UK. Mas isso para todo o grupo, não é? Para todas as empresas. Não, só estou a falar da Critical Software. Só da software. Muito bem. Mónica, ainda temos mais para conversar, se calhar vamos indo. As empresas de base tecnológica com elevada capacidade de crescimento criam-se a partir de conhecimento e muitas vezes é neste conhecimento que encontram novas formas para continuarem a crescer e para encontrarem espaço no mercado. Nós hoje estamos aqui na casa de uma empresa de base tecnológica que é bem representativa desta estratégia. Estamos na Critical Software, no escritório do Porto. Bom dia, Mónica. Mónica Sobreira, diretora da divisão de transformação digital da Critical Software. Obrigada por nos receber no vosso escritório. Mónica, é na valorização do conhecimento que está a estratégia de crescimento da Critical Software? Bom dia, Daniela, e obrigada pelo convite. Sim, sem dúvida nenhuma. E foi a partir de conhecimento gerado num projeto de investigação da Universidade de Coimbra que surgiu a Critical Software, quando 3 investigadores da Universidade de Coimbra tinham uma ideia e desenvolveram uma ideia na área de injeção de falhas, e a partir daí este pensamento de geração de conhecimento, de sermos inovadores, ficou sempre no DNA da Critical e bastante impregnado na nossa cultura. Nós temos muita ideia de que as spin-offs são criadas a partir de universidades ou de conhecimento gerado em ambiente laboratorial, mas a própria Critical é um laboratório de criação de spin-offs. E eu vou-me socorrer aqui da minha cábula, porque são muitas. A Critical nasce em 1998, mas a partir de 2017 cria-se um grupo com o lançamento da primeira spin-off, a Critical Links, mas seguem-se mais algumas, a Critical Materials, a Critical Health, a Critical Manufacturing e, mais recentemente, e também aqui instalada no Porto, a Critical TechWorks em conjunto com a BMW. Portanto, esta estratégia de criação de novas empresas faz parte desta vossa visão de crescimento? Sim, faz. Está na nossa estratégia. Começámos de uma forma mais, digamos, modesta. A nossa primeira spin-off foi em 2007. Foi mais ou menos 10 anos após o lançamento da Critical, que foi a Critical Links. E a partir daí isto surge naturalmente, isto surge a partir de uma ideia que alguém tem na organização, a partir de um projeto e que alguém diz, isto se calhar poderia ser um produto, e depois quando chegamos ao mercado vemos que há efetivamente espaço para tornarmos aquela ideia em produto, e quando percebemos que o mercado está a precisar, mas por algum motivo precisamos de mais investimento, percebemos que temos que criar uma spin-off para forma a fazer crescer aquela ideia e levá-la até ao mercado. E, como estava a dizer, a primeira spin-off foi em 2007 com a Critical Links, a última foi a Critical TechWorks, que foi um projeto conjunto entre a Critical e a BMW. Mas neste espaço já vão pelo menos 7 spin-offs que a Critical lançou e 5 que tiveram sucesso. O que é um bom número, mas gostamos de nos desafiar a ir mais além. Neste ecossistema, e para ajudar não só estes nossos projetos, mas outras startups, a Critical lançou também a Critical Ventures, que para já não temos muitas novidades, mas já se está a trabalhar em novidades que provavelmente chegarão entretanto. Quando é que vocês sentem, ok, isto já não pode ser só uma nova oferta dentro desta organização, nós temos mesmo que apostar e criar aqui um negócio novo e enverdar por um novo investimento? Qual é que é este processo interno? Se começarmos desde a raiz, tem muito a ver com
a própria cultura que foi criada na Critical, ou seja, é uma cultura em que valorizamos muito as pessoas serem críticas e porem em causa, ou seja, não valorizamos o yes man, ou a cultura do yes man, porque isto acho que achamos que é muito castrador do desenvolvimento de ideias, e por outro lado não penalizamos o erro, porque muitas vezes nas reuniões de retrospectiva ou de análise de o que é que fizemos mal, o que é que poderíamos fazer diferente, surgem ideias que ninguém estava à espera e estimula muito a discussão e o surgirem ideias novas. Depois temos aceleradores dentro da organização que também nos permitem de alguma forma estimular mais, como os nossos laboratórios que chamamos o FICA Lab, que basicamente são áreas onde temos diferentes peças de tecnologia, as pessoas podem ir testar e pôr à prova ideias pessoais. Não tem nada a ver com o negócio, às vezes são coisas completamente desligadas do negócio. E depois este FICA Lab promove concursos ao longo do ano, em que podem-se candidatar pessoas individuais ou equipas. Depois também temos projetos de R&D internos para serem financiados internamente para desenvolver ideias de negócio que as nossas áreas mais próximas do mercado sentem que pode fazer a diferença daqui a uns tempos. Quando digo uns tempos, podemos estar a falar 2, 3 anos e depois aí podemos perceber, não, isto faz só sentido para este conjunto restrito de clientes ou não, é algo que faz sentido no universo mais alargado e temos que fazer um bocado perceber qual é a necessidade de investimento que será necessário, qual é o retorno que estou a pensar ter e quando esse número surge é aí que temos de decidir, não, isto dá para continuar na Critical Software como empresa de serviços ou é necessário criar uma spin-off. Uma empresa de serviço e uma empresa de produto são completamente diferentes. Pode parecer que é tudo tecnologia, mas não, é diferente. Quer a venda, quer a estruturação das equipas. Há diferenças claras e precisamos de focar as equipas. A equipa tem que estar focada naquele produto, naquela ideia, em desenvolver aquela ideia e levá-la para o mercado. Qual é a maturidade ou qual é que é a estrutura de uma empresa para poder ter esse tipo de estratégia? Quais são os recursos mínimos? Isto acontece desde sempre? Ou foi preciso ter algum nível de maturidade ou algum tipo até de capacidade de investimento para que possam ter esta estratégia? É assim, é uma questão de valores e princípio e de querer, porque podemos ser uma empresa de 2 ou 3 pessoas, temos de ter isso no nosso DNA e nós acreditarmos e os nossos atos no dia-a-dia também demonstrarem isso mesmo. Porque a Critical, quando começou, era acho que nem sequer 10 pessoas eram menos do que isso, e sempre foi essa a cultura, sempre foi esse, digamos que, o princípio por trás da Critical. Eu já estou há alguns anos na Critical, há muitos anos, e sempre isso quase que foi-me sendo impregnado, digamos, na pele, porque faz parte de quem nós somos, e acho que é como eu estava a dizer, isto faz a diferença. E em momentos de maior dificuldade, isto faz toda a diferença em que nós conseguirmos estar um passo à frente ou não. Nesse processo muito experimental de descoberta de novas oportunidades é gerado muito conhecimento e esse conhecimento tem que ser retido na organização ou tem que ser de alguma forma valorizado ou transformado noutras coisas. Como é que vocês fazem a gestão do conhecimento? O conhecimento não está só numa pessoa, está no conjunto de pessoas que fazem parte de uma organização e em termos de gestão o que temos de garantir é que as pessoas acima de tudo sentem-se à vontade para partilhar as suas ideias. Acho que primeiro tem que se criar esse ambiente em que permite que as ideias, as críticas, boas ou más, circulem, porque é isso que nos faz crescer, é isso que nos faz alimentar o que temos e daí surgem novas ideias. E a partir daí valorizar as pessoas que têm essas ideias. Porque se as pessoas têm uma ideia e depois nós não valorizamos essa ideia, não valorizamos a pessoa ou o grupo que teve essa ideia, estamos a médio prazo a castrar um bocado este ecossistema que é importante desenvolver. E o valor de cada um dos indivíduos dentro da organização. Exatamente. Depois, a partir daí, nós temos uma estrutura de inovação que tenta
estar atenta e tenta promover diferentes iniciativas que fazem com que estas ideias possam surgir com mais facilidade. Está sempre a lançar desafios internos à própria comunidade, como eu estava a dizer, agora lançámos um desafio conjunto entre a Critical, o Instituto Superior de Coimbra e a própria cidade de Coimbra para projetos na área da Internet of Things, para perceber como é que poderíamos trazer mais qualidade de vida, com que projetos é que poderíamos identificar para trazer mais qualidade de vida à cidade. E faz parte desta área de inovação estimular isto, estimular as nossas áreas técnicas e de vendas para identificar potenciais ideias, ter momentos a que nós chamamos os momentos de critical thinking, em que vamos para uma sala, fazemos brainstorming, dizemos o que nos apetece, o que nos vem à cabeça e daí surgem ideias. Depois é estruturar esse conhecimento solto e que está a fluir e transformar aquilo numa potencial ideia e começar a desenvolvê-la. Portanto, criar uma unidade que ajuda a organização transversalmente a desenvolver essa forma de estar e essa forma de trabalhar. Certo. Quando começamos a crescer e a ter uma dispersão geográfica algo alargada, nós precisamos ter alguém que cole, garanta que este conhecimento continua a fluir entre todas estas áreas, porque senão sabemos que se criarmos silos também estamos a perder, porque é a relação entre diferentes áreas com diferentes experiências que também nos trazem ideias diferentes. Estas empresas mais maduras que estão estabelecidas no ecossistema e que geram tanto conhecimento e que treinam bons profissionais acabam por ter um impacto no ecossistema envolvente, não só para a organização em si, para o seu crescimento, mas acabam por ter um efeito de spillover nas outras organizações em volta. Como é que tu vês o contributo da Critical e de empresas com a maturidade da Critical para o desenvolvimento de um ecossistema tecnológico? Acho que deve ser visto como uma responsabilidade, ou seja, as empresas como a Critical cada vez mais não devem estar só orientadas ao negócio, ao lucro, mas devem pensar também nas pessoas e de alguma forma ajudar também toda esta comunidade que os rodeia, não só na geração de novo negócio, também nas questões que estava a falar, na melhoria da qualidade de vida das pessoas que fazem parte dessa comunidade e também no abrir os olhos para questões de sustentabilidade do planeta. E a Critical tem-se envolvido e está para lançar dois programas nessa área. Vamos também lançar um projeto mais na área da ajuda na área da neurodiversidade. Vamos começar na área do autismo e perceber como é que nós podemos integrar essas pessoas na nossa organização. O outro é também ajudar crianças em famílias mais desfavorecidas e basicamente lançámos o desafio internamente às nossas pessoas serem mentores de uma criança, para um dia poder fazer a diferença, o facto de ela ter tido uma boa educação ou uma educação não tão boa. Temos-nos desenvolvido muito, porque achamos que quando chegamos a um determinado patamar, somos nós também temos a responsabilidade de dar algo à comunidade em que nos desenvolvemos, pois essa comunidade também nos vai ajudar. É o conceito do grupo, que vale muito mais do que o indivíduo por si só. A responsabilidade social da organização desenvolve-se nesse tipo de projetos, mas dirias que o próprio negócio se tem orientado para incorporar essa visão de responsabilidade ou de impacto? Sim, a Critical tem vindo nestes últimos anos a afastar-se do modelo que se costuma chamar modelo de profit para o modelo mais orientado aos 3 Ps. Passar do modelo do P, de profit, para o modelo dos 3 Ps, que tem a ver com pessoas, planeta e profit, negócio. E a Critical está-se a afastar do padrão tradicional e a aproximar-se deste novo paradigma, mas que está pelo menos nós estamos a trabalhar neste paradigma a 100%. Isso é uma tendência ou é uma obrigação das empresas tecnológicas? Eu acho que é uma necessidade de todos nós. Questões como a cidadania, a sustentabilidade do nosso planeta, eu acho que vão ser chaves e acho que empresas como a Critical podem fazer toda a diferença, influenciar as pessoas que nela trabalham, as pessoas que rodeiam as nossas pessoas, e temos que partir de algum lado, porque senão continuamos neste modelo, eu diria, egoísta, de olharmos só para a nossa bolha, para o nosso umbigo, e acho que se continuarmos assim, o nosso planeta está condenado.
E acho que a tecnologia também, de alguma forma, para manter algum nível de vida a que temos habituados, pode vir a fazer a diferença. Ou seja, se soubermos utilizar a tecnologia no bom sentido, porque sabemos sempre que há má e boa utilização de boas ideias, podemos ajudar também neste tema da sustentabilidade, neste tema da humanidade, e acho que empresas como a Critical devem, é uma obrigação estarem a fazer este tipo de percurso. Mónica, estás na Critical há mais de 20 anos. Uhum. O que é que tu viste acontecer ao longo destes 20 anos e quais é que são as perspectivas? Eu vi uma Critical com altos e baixos, mas que sempre teve presente os seus valores. E o que foi mais relevante na Critical para continuar a crescer, para continuar a fazer a diferença, foi ser humilde. É ter humildade para ouvir, que às vezes não estamos no caminho certo, ter humildade para ouvir as diferentes pessoas e conseguir rapidamente mudar. E não ter estereótipos é muito importante. Porque a partir do momento que o temos, de alguma forma ficamos limitados nesta capacidade de inovar, de fazer diferente, de nos ajustar. Acho que é agilidade, humildade e mente muito aberta para ouvir o bom e o mau e conseguir se ajustar. É essencial no desenvolvimento e para garantir que uma empresa está cá hoje, amanhã e no futuro. De uma forma resumida, as empresas evoluem, geram conhecimento e é com base nesse conhecimento que podem continuar a gerar valor. Estamos aqui na presença de uma empresa que encontrou nesta valorização de conhecimento uma forma de crescer, de se posicionar e também de gerar valor social. Obrigada, Mónica, por nos teres recebido hoje e espero que, enquanto parte deste ecossistema do qual todos somos uma peça relevante, que possamos continuar a contar com a Critical para desenvolver e para criar oportunidades. E nós com a cidade do Porto, porque isto é sempre uma sinergia. Muito obrigada, Daniel. Obrigada.